Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Zion Movie Factory. Se vocês ainda não são inscritos no canal, peço por gentileza que deixem seu like, se inscreva no canal e ativem o sino de notificações para que vocês possam estar recebendo atualizações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal. No vídeo de hoje seguimos falando de Terra Classic Lunk, nesse momento sendo vendido a 3 zeros depois da vírgula 2.628 microcêntimos de dólar, numa queda de 0,49% valor em dólar. Já em real, ela está sendo vendida a 2 zeros depois da vírgula 1.385 centavos de dólar, com uma alta de 1,36% nas últimas 24 horas. Aqui o volume negociado nas últimas 24 horas foi de 240.390.172 dólares, com uma alta de 0,22%, pessoal. Já aqui em reais, também o volume segue em 21,25%, ficando em 1.258.559.428 reais. O volume de negociação nas últimas 24 horas. Então a galera aí tá se movimentando aqui em Terra Classic, galera. O que significa isso? Significa que o pessoal tá mais afim, enquanto uma minoria tá achando ruim. A minoria é aquela que compra no topo, e a gente já sabe. E olhando o gráfico aqui dos últimos 7 dias, a gente vê que ela vinha numa tendência de baixa, agora ela pegou aqui e começa a fazer bases ascendentes, entendeu? Então a gente vê aqui que ela tem possibilidade de qualquer instante dar um estouro. E por que eu falo isso? Porque o Bitcoin hoje amanheceu acelerado, ó. Já deu uma paulada aqui, corrigiu e continua em sentido de alta. Então tudo leva a crer que essa semana possa ir bem até as próximas notícias do Federal Reserve, né? Vamos ver o que vem pela frente aí. Mas essa semana já abre positivo. Não significa que isso possa durar a semana toda. O que leva também Lunk a ter essa melhora de preços aqui é justamente as queimas de hoje, né, que a Binance vai apresentar, tá? Já deve ter apresentado, mas eu nem tive tempo de ir lá olhar, acabei de acordar, perdi inclusive esse pump que eu estava esperando. Fui dormir tarde, né, galera, estudando, fazendo coisas da faculdade, e aí para fazer tudo ao mesmo tempo agora acaba deixando a gente aí realmente cansado demais. Mas estamos aqui gravando o vídeo. As notícias do Twitter aqui do Terra Rebels. Tem esse Twitter aqui do dia 14 que foi fixado, né? Que lançou outro artigo médio em resposta à proposta 5.2 e deu uma lida em seu artigo, né? Que é uma proposta recente, foi criada por um membro da comunidade, né? Que ganhou bastante força. Então vamos dar uma olhada nessa proposta aí, a Kujiro. Vamos ver qual foi a proposta dele, ó. Proposta Terra Classics 5234. Uma proposta recente foi postada por um membro da comunidade, a Kujiro, que ganhou bastante força. A proposta visa baixar os impostos de 1,2% para 0,2% e pegar 10% da senhoriagem arrecadada e adicioná-la ao pool comunitário no final da época. Antes de explicar minha decisão, gostaria de expressar minha gratidão ao membro da comunidade Akujiro e parabenizá-los por seu trabalho. Acredito que é assim que a governança deveria ser, onde qualquer pessoa da comunidade está engajada o suficiente com o ecossistema. Identifica uma política que acredita que beneficiaria o ecossistema e faz algo a respeito.
Dito isto, acredito que há essencialmente duas questões sendo votadas aqui, por isso gostaria de detalhar cada parte da proposta separadamente e compartilhar algumas ideias. Vou começar com os 10% da senhoriagem sendo enviados para o pool comunitário. Colete 10% da senhoriagem na definição tradicional da palavra. A senhoriagem é a receita de um governo quando o dinheiro que ele cria vale mais do que custa para produzir. Na tesouraria do Terra, isso é descrito como o custo de aquisição de garantias externas, como fiat para a stablecoin. Senhoriagem igual nova moeda cunhada menos custo de aquisição de garantias. De fato, o que tínhamos antes do DPEG era a troca de Luna por UST, que queimaria a Luna e cunharia UST. Aquela Luna queimada seria registrada pela senhoria e depois cunhada no final da época, com base no parâmetro Reward-Weight. Parte dessa senhoriagem cunhada seria dada ao pool Oracle e parte seria devolvida ao pool da comunidade. Com a introdução de Colombo V, a piscina do oráculo foi substituída por uma queima permanente. Então agora a divisão da senhoria seria entre queimadas permanentes e a piscina comunitária. Quando a troca de mercado foi desativada entre Luna e UST e todo o movimento de queima de Luna que começou, senhoriagem assumiu um significado diferente. Agora, você pode pensar nisso como representando a quantidade do suprimento total que foi queimado na última época. Olha isso, galera. Isso é calculado diretamente subtraindo o suprimento total antigo registrado com um novo suprimento total e após a época aproximadamente 7 dias. O parâmetro de tesouraria Reward-Weight é um número entre 0 e 1 que representa uma porcentagem de quanto da senhoriagem de cada época é redirecionada para o pool da comunidade versus sendo queimada um valor de 1,0. Assim, indica que 100% da senhoriagem deve ser queimada após cada época. Mas espere, a senhoria já não foi queimada? Tem. No final da época, todos os tokens queimados são imediatamente recunhados e imediatamente queimados novamente. Isso significa que, embora o peso da recompensa possa ser definido como 0,9 ou 0 ou 90% queimado, ele aparentemente funcionará como uma configuração de 100% de queima durante a semana e em seguida 10% dessa queima de volta. Outra coisa a perceber é que você está voltando para queimar 90% da queimadura total durante a época. Essas queimaduras não são apenas as resultantes do imposto on-chain, mas também incluem quaisquer queimaduras manuais enviadas para a carteira de gravação como resultado. Se isso passar, você não deve se alarmar se vir uma vela verde hortelã no gráfico de queima de LUNC. Isto é simplesmente o mecanismo pelo qual a senhoriagem funciona. Dito isso, escrevi sobre como precisamos arrecadar fundos para a rede. Um pool comunitário pode ser usado para fundos de emergência, atraindo dApps, que são aplicativos descentralizados, e projetos de volta à cadeia e pagando aos desenvolvedores para melhorar a cadeia. Eu voto sim para a mudança de parâmetro de 0,9. Reduzir a queima de impostos de 1,2% para 0,2%. Agora, para a mudança mais polêmica, a redução dos impostos de 1,2% para 0,2%, gostaria de começar minha explicação com o aviso de que não sou economista e não posso fazer nenhuma previsão sobre como essa mudança de parâmetro afetará a liquidez, o tráfego ou o preço da cadeia. No entanto, sou especialista em otimização, especificamente otimização de aprendizado de máquina, e, portanto, estou aproveitando esse conhecimento para orientar minha decisão. Argumentos para diminuir imposto. Eu ouvi um grande número de pessoas expressando sentimentos positivos e negativos em relação à redução do imposto. O grupo positivo acredita que a redução do imposto trará de volta a liquidez de cadeia e que as taxas atuais são proibitivamente caras. Eles também muitas vezes citam um ou mais exemplos de projetos ou aplicativos descentralizados que mencionaram que estão fechando ou não voltando à cadeia por causa do alto imposto.
Eu pessoalmente conheço pelo menos um projeto que está fazendo vários saltos em seu aplicativo descentralizado e, portanto, sendo tributado várias vezes. Galera, antes de eu continuar, deixa eu só dar um lembrete amigo para vocês aqui, ó. Esse projeto da Oland, um mundo misterioso está flutuando acima de você, está com 7 dias, 4 horas e 40 minutos para finalizar. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estar fazendo o acesso e colocando o seu e-mail aqui e ganhando os seus terrenos, como eu tenho feito aqui gratuitamente. Deixa eu só atualizar aqui. Como eu tenho feito aqui gratuitamente, tá vendo? Eu tenho ganho os meus terrenos e você pode fazer o mesmo. E aí talvez você esteja dizendo, ah, mas para que eu vou querer esses terreninhos, né? Então olha só, o projeto Holland ele está engolfando os 3 maiores projetos que tem de metaverso. Então você já imagina que o que tem por ali não vai ser nada barato. E quem chegar primeiro bebe água limpa, pessoal. E a outra notícia aqui no Twitter deles, eu vou até abrir aqui para vocês dar uma olhada. Tem uma informação aqui muito importante, ó. Esses terrenos, eles vão valer em torno de 100 a 20 mil dólares, dependendo onde ele for alocado, entendeu? Então, assim, não perde essa oportunidade porque é gratuito e daqui a 7 dias está acabando. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam estar acessando, beleza? Então, continuando aqui a matéria. Embora eu simpatize com esses projetos, é difícil para mim avaliar objetivamente o impacto dessa crítica, pois acredito que pode haver um componente de viés de confirmação em que a multidão da redução de impostos pode estar escolhendo esses projetos para mostrar seu ponto de vista. Digo isso porque conheço outros projetos que migraram muito bem e estão trabalhando, construindo sem hesitação na cadeia. Quanto ao argumento de que o volume on-chain aumentará com a redução de impostos de 0,2%, acho que é um argumento lógico, mas estou muito cético de que isso fará tanta diferença. Além disso, à medida que novos validadores voltarem, acredito que naturalmente veremos um aumento no volume da cadeia à medida que os validadores atraem novas delegações. O aumento no volume será confundido com desbloqueio de nova utilidade na cadeia e, portanto, não pode ser mensurável com decisão, pode não ser mensurável com precisão com o momento desta proposta. Há argumentos para manter o imposto de 1,2% agora para os fiscais. O principal argumento que ouço é que não temos dados suficientes e é muito cedo para mudar de rumo. Ao argumento de que não temos dados suficientes, concordo plenamente, mas ao argumento de que é muito cedo para mudar de rumo, discordo. Para isso, gostaria de fazer referência a 2 frameworks em otimização matemática. O primeiro é um algoritmo de otimização de aprendizado por reforço chamado Epsilon ganancioso. Digamos que você vá ao cassino e seja presenteado com 10 máquinas caça-níqueis diferentes. O que você sabe é que cada uma dessas máquinas caça-níqueis tem diferentes horários de recompensa. No início você não tem ideia do que esperar em termos de recompensas. Você escolhe uma aleatoriamente e isso é chamado de fase de exploração. Você se senta um pouco na frente dessa máquina e puxa a alavanca e vê o que acontece. Agora a questão é: quanto tempo você fica na mesma máquina antes de passar para a próxima? 5 puxadas, 10 puxadas, 20 puxadas? No algoritmo guloso Epsilon, nos estágios iniciais, a melhor estratégia de otimização é explorar o mais cedo possível. Você tem apenas um ponto de dados e precisa de mais informações para maximizar a recompensa futura. Portanto, trocar de máquina é importante. Acredito que seja parecido com o que estamos agora, com os 1,2%. Não temos dados suficientes, então acredito que é importante continuar explorando. Agora, alguns de vocês podem chamar de falta, né? O cenário acima não é completamente sinônimo, pois temos informações sobre as diferentes máquinas caça-níqueis e, de fato, pessoas mais inteligentes do que eu têm argumentos econômicos convincentes sobre as melhorias no volume da cadeia e a adoção de projetos para um imposto mais baixo. Isso me leva a um segundo algoritmo de otimização que é amplamente usado para otimizar uma função objetivo chamada gradiente descendente.
Imagine que você está em uma montanha rochosa e seu objetivo é chegar ao fundo dessa montanha. Está realmente nublado ou nublado? Está realmente muito nublado ou pouco nublado. Então você pode ver alguns metros ao seu redor. Então, não tão longe, e para um último trecho da imaginação, imagine que você pode dar passos realmente grandes, como passos gigantes de quilômetros, se quiser também. Agora, o processo de descida do gradiente é olhar ao redor e descobrir qual direção, se você der um passo, vai te levar na direção certa. Você vê a direção certa para descer, mas agora a questão é quão grande é o passo que eu dou. Dou pequenos passos, só onde posso ver, dou passos médios, metade do meu passo, ou dou um grande passo na direção da descida mais íngreme. Na teoria da otimização do início, você deve dar grandes passos. Você não sabe até onde vai essa montanha, e se continuar dando pequenos passos, levará uma eternidade para descer a montanha. Com a descida do gradiente, seu primeiro passo, por exemplo, aprender o tamanho do passo, no início é normalmente o maior passo e é gradualmente reduzido à medida que você continua a atravessar a paisagem das montanhas. Isso resolve a questão na minha cabeça sobre o grande salto de 1,2% para 0,2%. A maioria das pessoas parece concordar que impostos mais baixos são o caminho certo para descer o morro, mas alguns hesitam em dar um passo tão grande e alguns estão preocupados que reduziria drasticamente a queima. Pessoalmente, esse grande passo é consistente com os modelos da teoria da otimização no meu processo de decisão. Acho que a exploração inicial, com grandes deltas em saltos de impostos, pode nos ajudar a encontrar o melhor estado de recompensa dos parâmetros do blockchain com mais rapidez e eficiência. Aí aqui eles colocam uma análise de dados limitada, né? Então, para recapitular, não estou convencido de alguns dos argumentos para diminuir o imposto, nem estou convencido de que é cedo demais para mudar a alíquota. E acredito que um grande passo seja justificável. E deixe-me enfatizar que a razão pela qual eu acredito que esses parâmetros de mudança estão corretos não é porque eu entendo o que vai acontecer, mas exatamente o oposto. Admito que não sei e por isso acredito que a exploração nesta fase é mais importante do que a exploração. Estamos em território desconhecido, o que indica que devemos explorar em vez de explorar, e devemos dar passos maiores em vez de menores. Então quer dizer que a gente tem que explorar em vez de não explorar, né? Dito isso, há alguns dados concretos que não podemos analisar neste momento, que em última análise foi o meu fator decisivo. Se olharmos para o volume on-chain nos últimos 23 dias desde o início do imposto de 1,2%, temos a seguinte tendência. A linha azul representa uma análise de regressão linear simples do volume transacional, usando um erro quadrático médio, essencialmente uma linha de melhor ajuste. Uma inclinação positiva indicaria uma tendência de alta e uma inclinação negativa indicaria uma tendência de baixa. Dados todos os dados, até agora temos uma tendência negativa de volume de cadeia e talvez as tendências de curto prazo mostre algo diferente. Olha só aqui, ó. Então, de fato, se usarmos cada vez menos dados mais próximos de hoje, você pode ver que a inclinação da linha da regressão linear se torna positiva, indicando que havia 3 dias em que parecia que o volume na cadeia estava voltando a subir. No entanto, isso mudou novamente, pois usamos menos dias e voltamos negativos. Assim, o argumento de que precisamos esperar e o volume aumentar não tem peso na minha análise de dados limitada. Além disso, a análise recente da cadeia pela Strackle indica que a redução no volume pode ser explicada em grande parte pelas transações CX e, portanto, esperar que o volume aumente também é improvável. Então, resumo da ópera. Eu era cético em relação aos argumentos de ambos os lados e fiz minha própria pesquisa. Além disso, encorajam todos a fazerem o mesmo e não apenas pularem um movimento específico quando se trata dessas decisões. Além disso, não estou defendendo nenhum lado, mas expondo as razões por trás da minha própria decisão pessoal.
Depois de pesar todos os dados, refletir sobre o que sei e reconhecer o que não sei, votei sim à proposição 5.234. Então é importante que todos que estão investindo em LUNC conheçam a respeito dessa proposição, venham aqui, releiam novamente. Eu de repente deixo até o link dessa proposição aí para que vocês possam estar lendo e entendendo o que está acontecendo, porque é importante para ninguém estar tomando aí sustos ou sendo pego de surpresas com algum acontecimento que possa vir a ocorrer dentro do ecossistema da LUNC, né? Então, vamos prestar atenção. Ela aqui no gráfico, ó, eu acabei acordando agora, aí perdi esses 2 pumps, acordei e já estava aqui. Aí eu falei, não, vou esperar, ela vai dar mais uma andadinha aqui, deve dar mais uma subida e tentar romper esse ponto aqui, que foi o máximo que ela pegou agora pela manhã, entendeu? Então ela pode romper essa resistência, né? Mas por enquanto ela vem se mantendo aí no suporte. E olhando aqui, são suportes ascendentes no momento, né? Ela não voltou para a posição do suporte anterior, o que significa que a moeda está pegando força e pode ser que daqui a algumas horas ou minutos, enfim, aí fica difícil definir, ela possa de fato dar aquele salto e aí fazer muita gente rir à toa, né, galera? Porque é nesses momentos que se ganha dinheiro. E mais uma vez, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, peço por gentilezas que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que vocês possam receber atualizações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e vamos que vamos, rumo à lua com Terra Classic LUNC, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo, galera. Valeu!